Olá, eu sou Josué da Silva Andrade e vamos direto, ao assunto de hoje. É um assunto complexo e é um assunto que com certeza será bem extenso também, porque nós vamos ter que, para responder essa pergunta, nós vamos ter que ser bem claro, bem conciso dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. Então a pergunta, e é uma pergunta que está sendo recorrente, e é uma pergunta que está sendo recorrente principalmente devido a alguns comentários que têm sido colocados no Facebook e alguns vídeos que tem no YouTube também, então as pessoas de alguma forma acessam esses vídeos e depois ficam com essas dúvidas em sua mente e seus corações e nos perguntam, Então a pergunta é o seguinte: é verdade, a pessoa me perguntou isso, é verdade que aqueles que não pronunciam o nome de Jesus corretamente não serão salvos? Essa é uma pergunta que a pessoa me fez alguns meses atrás. É verdade que aqueles que não pronunciam o nome de Jesus corretamente não serão salvos? Permita-me interromper o seu vídeo para pedir encarecidamente a você para estar nos apoiando na divulgação do nosso canal O que a Bíblia Responde, deixando aí o seu comentário, curtindo o nosso canal, dando o seu like e também se inscrevendo no nosso canal. E que Deus abençoe ricamente a sua vida. E vamos continuar então o vídeo. Eu coloquei o nome de Jesus propositadamente, porque no caso a pessoa falou lá aquilo que eles pensam ser a expressão correta. A expressão correta, que o nome Jesus não está correto. Alguns já me fizeram a pergunta, é verdade que o nome Jesus é um nome pagão? É um nome pagão e nesse caso estaríamos adorando um Deus pagão? Já me fizeram esse tipo de pergunta também. Já me fizeram outro tipo de pergunta relacionada também a esse assunto, Eu creio que a gente vai responder todas essas perguntas. É verdade que Deus não atende às nossas orações se não pronunciarmos corretamente o nome de seu Filho? Essa é interessante, essa aí. Então, assim, são perguntas relacionadas a esse tópico, a esse assunto, referente ao nome original, a palavra original que aparece, segundo alguns estudiosos, no hebraico e no grego relacionados ao nome de Jesus, mas mais necessariamente no hebraico. Então, respondendo à pergunta, esse tipo de dúvida, que há algumas décadas não era nem sequer mencionado, ninguém, há cerca de 20 e poucos anos atrás, essa pergunta, essa dúvida não existia na mente, no coração da cristandade professa. Pelo menos, foi mais ou menos na época da minha conversão, e eu vi esse tipo de dúvida, esse tipo de pergunta começar a aparecer alguns anos depois da minha conversão, aproximadamente 5, 6 anos depois da minha conversão, e esse tipo de dúvida na mente e no coração da cristandade professa, ela foi aumentando, principalmente com o advento da internet, quando a internet ficou mais acessível e as pessoas puderam ler artigos, ler comentários, assistir vídeos que tratam de diversos assuntos, e esse assunto é um dos assuntos bem polêmicos.
né, que aparece na internet. Então, esse tipo de dúvida começou a surgir na mente e no coração da cristandade professa, e infelizmente muitos irmãos, pessoas realmente, verdadeiramente convertidas a Cristo, mas que ainda são muito novos na fé, não têm ainda uma maturidade espiritual, que isso vem com o tempo mesmo e é normal. Elas muitas das vezes chegam com esse tipo de dúvida perto de nós, e muitas das vezes alguns irmãos, por falta de sabedoria, tratam esses jovens crentes de uma maneira rude, né? De uma maneira rude, no lugar de sentar com esses jovens, conversar com esses jovens, dialogar com esses jovens. Alguns anos, né, bem antes de existir a internet, ou pelo menos dela ser acessível, como ela é nos dias de hoje, começou um pequeno e irrestrito, grupo quase irrisório, grupo de pretensos hereges, né, surgiu com esse tipo de ideias. Apareceu lá, pelo menos antes da internet, lá por volta de 2002, 2003, né, 2005, um grupo que começou a dizer isso, né, que o termo Jesus, que vem do latim, Jesus, é um termo pagão, né, e que a maioria dos cristãos, independente da denominação religiosa que eles frequentem, né, estariam sendo enganados, adorando na realidade um Deus pagão, porque no hebraico o nome Jesus, a palavra, né, Jesus, ela não existe, né? E logo, se essa palavra Jesus não existe no hebraico, né, e essa palavra essa palavra ela é muito difundida, né, e principalmente depois da expansão do cristianismo, né, foi muito bem difundida. Então eles passaram a dizer isso, né, que a maioria das denominações, independente, né, católica, protestante, estava adorando um Deus pagão. Este grupo de dissidentes que surgiu no meio da cristandade professa, esse grupo que surgiu por volta dos anos 2000, ali, 95 a 2005, mais ou menos, foi quando ele surgiu. Ele era tão pequeno que a maioria das denominações evangélicas não levaram a sério as suas infundadas argumentações. As suas infundadas argumentações. Não levaram a sério, muito pouca coisa foi escrito, principalmente pelos sites de defesa, né, da fé cristã, como o ICP, por exemplo, né, Instituto Cristão de Pesquisas. Tem alguns outros também que agora me fugiu da mente, mas de apologia, é só você clicar na internet, no Google, né, apologética cristã, ou apologia cristã, né, que apologeta ou apologista, né, são aqueles que defendem a fé cristã, principalmente as doutrinas fundamentais do cristianismo. A maioria deixou alguma pouca coisa foi escrita em relação a isso. A maioria dos líderes religiosos não, porque pensaram, né, isso não vai dar em nada, esse grupo daqui a pouquinho ele desaparece. Então muito pouca coisa foi escrito, pelo menos nessa época. Porém, com o avanço da internet e com o surgimento do assim chamado movimento dos desigrejados, né, e aí tem esse movimento dos desigrejados, ele é complexo, ele é muito dividido e tem vários nomes, né, de líderes desse grupo, alguns até bem fundamentados dentro da palavra de Deus até certo ponto, outros completamente contrários. Alguns desses grupos desigrejados desconsideram completamente a inspiração plena e verbal das Escrituras Sagradas e até atacam a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Com o crescimento, né, dos desigrejados, esse grupo cresceu
né, se identificando com esses desigrejados, e até apareceram outros grupos com outros supostos nomes, né, como eles gostam de dizer, os nomes verdadeiros de Cristo, né, os nomes verdadeiro do Filho de Deus, e assim por diante, né, são as expressões. Aí alguns, por exemplo, vão dizer Yeshua, outros vão dizer Ieho, é difícil falar isso, né, que é em hebraico, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, né, mas é Yehoshua, outros Yeshua, tem algum que chega a dizer que é Yahu, né, não é o Yahoo, aquele site que tem, né, o Yahoo, mas é Yahoo, né, parece que você tem que, para pronunciar correto, você tem que fazer esse no final. Cada coisa que você vê, que você assiste. E assim surgiu vários grupos e há vários vídeos na internet de pessoas, né, líderes desses grupos que saem falando esse monte de coisa. Isso é uma confusão, né? E daí entra teorias de conspiração, dizendo que a Bíblia Sagrada que nós temos hoje foi adulterada, atacam veementemente as Escrituras Sagradas e um monte de coisa desse gênero. Realmente a palavra Jesus não existe nos manuscritos originais. Tá? A gente tem que ser claro nisso. Aparece a palavra Ieso em grego, né? Dependendo do contexto é Iesos ou Ieso, né, no grego, que é uma tentativa de traduzir o termo hebraico Yehoshua ou Yeshua. Isso vai também depender do contexto. Yehoshua e Yeshua, né, são termos hebraicos, e tem dois personagens do Velho Testamento que são chamados assim, que em nossas versões é o Josué, o livro de Josué, né, no hebraico é Yehoshua, e Isaías no hebraico é Yeshua. E o termo Jesus, né, que nós conhecemos, é derivado dessas duas palavras. Isso se dá pelo fato de uma coisa chamada adaptação gramatical. O que é isso? Os escritores daquilo que nós conhecemos hoje como Novo Testamento, né, os escritores do Novo Testamento, na sua origem eles eram judeus. E o grego ele era a língua, nos tempos do Senhor Jesus Cristo, a língua mais falada no mundo. Então, eles foram ordenados a pregar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. Logo, eles, ao escreverem os Evangelhos, né, eles tiveram, dirigido pelo Espírito Santo, eles tiveram a ideia de escrever o Novo Testamento no grego, a língua mais falada. Seria como eles escreverem no inglês hoje. Algo interessante, trabalhando em uma empresa recentemente, conversando com uma moça que fazia medicina, ela me disse que os melhores artigos da medicina são escritos em inglês, né, e são registrados em inglês porque é a língua mais falada. Então, a maioria das provas, quando ela iria fazer as provas, ela tinha que baixar esses audiobooks ou artigos que estão em inglês e ela traduzir antes dela fazer a prova, né, porque esse material estava em inglês. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Eles tinham que pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Aí eles decidiram escrever o Novo Testamento. E para esse Evangelho ter acesso a toda a população, a todas as pessoas, logo escreveram no grego. Só que eles eram judeus e falavam o hebraico. E agora eles estão
a pessoas que pensam em hebraico, e isso é interessante você saber disso, estão agora transmitindo esse conhecimento que eles tinham da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, para o grego. Aí você imagina a luta, o trabalho que essas pessoas tiveram, principalmente o apóstolo Pedro, que era praticamente analfabeto, mal sabia ler e escrever. Se é difícil para uma pessoa que estudou vários anos em uma universidade traduzir um texto de uma outra língua para a sua língua, imagine uma pessoa que não teve acesso a tanta leitura, né? Mas mal sabia ler e escrever, ele fazer isso. Tanto é que acredita-se que o Evangelho de Marcos foi ditado pelo apóstolo Pedro, e alguns chamam ele até de o Evangelho de Pedro e não o Evangelho de Marcos, né? Porque Marcos escreveu, mas foi o apóstolo Pedro quem ditou ele para Marcos. E acredita-se, né, que as cartas 1ª e 2ª Pedro também foi ditadas pelo apóstolo Pedro, não escritas por ele. Alguém escreveu para ele enquanto ele ditava. Já tem uma vertente que acredita que seja realmente o apóstolo Pedro que escreveu suas cartas, porque elas têm alguns erros gramaticais gregos, o que indica que ele tinha dificuldade com a escrita. Isso não vem ao caso agora, a gente só está citando isso porque é necessário para você entender isso. Eles estão pegando a palavra Yeshua, ou Yehoshua, né? Aqui eles estão pegando essas duas palavras, né? E estão adaptando elas ao grego. E no grego tinha gênero. Na língua hebraica, me parece que o que define o gênero de uma palavra é o contexto. Já no grego não, no grego tinha gêneros. E a palavra terminada em A, as palavras terminadas em A, elas traziam a ideia de sexo feminino. O Senhor Jesus Cristo é homem do sexo masculino. Então eu vou entrar na questão da ideologia de gênero aqui não, tá? Não vou entrar nessa questão, mas o Senhor Jesus Cristo era do sexo masculino, homem. E aí, para eles não serem mal compreendidos, eles fizeram uma adaptação. É simplesmente isso que aconteceu. Aí, ao traduzirem, colocaram Ieso. Fizeram uma adaptação, destacando claramente, né, que o Senhor Jesus Cristo era do sexo masculino. Depois, quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, por volta do século IV ou V, a chamada Vulgata Latina, fez-se uma nova adaptação. Porque quando Jerônimo foi traduzir, aí já traduziu do grego para o latim, ele teve que fazer uma outra adaptação, porque a gramática do grego era uma e a gramática do latim era outra. Aí ficou Iesus. Que em português, quando João Ferreira de Almeida foi traduzir, né, a Bíblia para o português, ficou Jesus. É essa que é a grande questão. Quando nós falamos Jesus, nós não estamos pronunciando o nome do Senhor Jesus Cristo errado. Isso é falácia. A maioria das pessoas que dizem isso, nem o hebraico sabe. Então, simplesmente, isso é uma falácia. E quando você confronta essas pessoas com textos bíblicos, com textos bem fundados dentro da palavra de Deus, elas fogem pela tangente. Ou atacando as escrituras sagradas, né,
atacando as Escrituras Sagradas, dizendo que elas não são plenamente inspiradas e verbalmente inspiradas, mas que elas foram adulteradas, né? Ou então colocando as Escrituras Sagradas completamente de lado e falando do líder, do suposto líder religioso do seu grupo, que recebeu uma nova revelação de Deus. Então tem que se desconsiderar tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 17 e 18, ou versículo 18 e 19. Nós somos orientados que não devemos nem acrescentar e nem diminuir nada do que está escrito. E a pessoa que acrescenta as Escrituras Sagradas ou tira as Escrituras Sagradas, ele está pecando. Então, o que eu e você precisamos saber em relação à vontade de Deus para as nossas vidas está nas Escrituras Sagradas, está na Palavra de Deus. Está naquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. Só que essas pessoas, eles jogam ela de lado e falam da suposta nova revelação que seus líderes religiosos receberam. Que nós não devemos olhar para as Escrituras Sagradas, mas acreditar e é interessante isso, no líder religioso que se recebeu uma suposta revelação. Quando eles não fazem as duas coisas, apresentam o seu líder religioso como a fonte da verdade por ter recebido uma suposta nova revelação da parte de Deus, e atacam as Escrituras Sagradas. É isso que essas pessoas fazem. Primeira coisa, as línguas, elas, com o passar do tempo, elas sofrem alterações. Então, o hebraico que era falado nos tempos do Senhor Jesus Cristo não é o mesmo hebraico que é falado nos dias de hoje. Ou você acha que o português que nós falamos aqui no Brasil, hoje, agora, né, nesse ano de 2021, é o mesmo português que veio com os portugueses quando eles colonizaram o Brasil? Não é o mesmo português. Ele sofreu alterações e muitas alterações. Novas palavras, novas expressões foram introduzidas, né? Palavras que veio do Tupi-Guarani, palavras que veio de outros idiomas, como o espanhol, como o italiano, como o próprio inglês, e assim por diante. O nosso português, do português de Portugal, é diferente. Tem diferença e muita diferença. Aliás, o português de Portugal também não é o mesmo português falado no tempo do Brasil colonial. Porque sofreu alterações, e sofre. Então, o hebraico que era falado nos dias do Senhor Jesus Cristo não é o mesmo hebraico que é falado nos dias de hoje. Ele sofreu alteração, e muita alteração. As bases gramaticais, os padrões gramaticais são os mesmos, mas eles sofreram alterações. Então, olhando para essa ideia de pronunciar o nome correto do Senhor Jesus Cristo, né, correto de acordo com o hebraico, e aí é que está a questão, porque para alguém pronunciar o hebraico corretamente, ele tem que ser nativo. Nativo, e mesmo assim, muitos nativos, por exemplo, muitos brasileiros não pronunciam o português corretamente, de acordo com as regras gramaticais. Porque tem os vícios de linguagem, os vícios esses que nós chamamos de sotaque, né, que cada região tem sua peculiaridade. É algo interessante. O pãozinho francês mesmo, o pãozinho francês, em algumas regiões do nosso país é conhecido como... Se você chegar lá e pedir o pão francês, eles não vão saber. Lá é chamado, né, de cacetinho, por exemplo, na região do Rio Grande do Sul, por exemplo. E assim por diante. A questão da língua é uma questão interessante. Então, olhando essa lógica, se é necessário a pessoa pronunciar corretamente o nome do Senhor Jesus Cristo de acordo com o hebraico, né? É assim que eles dizem, para alguém ser salvo, então as únicas pessoas que foram salvas foram aquelas pessoas que andaram com o Senhor Jesus Cristo e estiveram com ele ali, né, no primeiro século.
e estiveram ali com ele ali no primeiro século, aquelas pessoas foram salvas. São 1900 anos aproximadamente de pessoas que não foram mais salvas, porque creio eu que já no segundo século o hebraico falado nos dias do Senhor Jesus Cristo já tinha sofrido alteração e já não era pronunciado o nome, né? Já não era pronunciado corretamente. Mesmo um judeu nativo, né, que fala o hebraico, que nasce, a sua primeira língua, a sua língua nativa, não pronuncia da mesma forma que aqueles dos tempos do Senhor Jesus Cristo pronunciavam. Então essas pessoas estão afirmando uma coisa que nem elas sabem corretamente. Segundo, né, o segundo ponto nessa questão aí é que a salvação ela é pela graça. E agora nós vamos para a palavra de Deus. Efésios capítulo 2 e o versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, a palavrinha graça aqui, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, presta atenção nessa palavrinha aqui, ó. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, né, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido, é algo que nós não merecemos. Então, se é necessário eu pronunciar corretamente o nome de Jesus para eu ser salvo, então significa então que não é graça de Deus, não é algo que eu recebo sem merecer. Porque o fato de eu pronunciar corretamente é o que me faz digno, merecedor da vida eterna. Já o outro que não pronuncia o nome corretamente não merece a vida eterna. Então, não é pela graça, é pelas obras. E o texto é bem claro, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. Então a salvação ela não vem de mim. Então pode, mesmo que um hebraico, que um judeu que saiba falar hebraico, mesmo nos dias do Senhor Jesus Cristo, nos dias terrenos, nos dias que ele andou aqui, mesmo que eles pronunciassem corretamente, e eu creio que os únicos que pronunciaram corretamente o nome, né, em hebraico do Senhor Jesus Cristo foi aquele grupo ali. Mas quantos que pronunciaram corretamente o nome dele e morreram sem a salvação, sem o perdão dos pecados? Principalmente aqueles que os condenaram. Aqueles que o condenaram à cruz do Calvário. Eles pronunciavam o nome do Senhor Jesus corretamente. Muito melhor do que essas pessoas que ficam dizendo essa besteira aí, essa bobagem. E morreram em seus pecados. Por que eles morreram em seus pecados? Porque eles não creram na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que é importante. O importante é a pessoa e a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, pagando o alto preço da nossa redenção, da nossa salvação. Salvação essa que é impossível para nós alcançá-la por nossos próprios méritos, por nossos próprios esforços. Se uma pessoa quer ser salva por Cristo, ele tem que reconhecer que ele é um pecador, que ele está perdido e que o único meio dele ser salvo é por meio da obra, não por meio de pronunciar corretamente, mas por meio da obra redentora que o Senhor Jesus realizou ali na cruz do Calvário. Esses é que são salvos por Deus, que é neles que Deus manifesta a sua graça. Quando esses arrependidos depositam a sua fé, a sua confiança total na pessoa e obra do Senhor Jesus. E o texto é claro em dizer que isso não vem de vós. Não é de obras. Então não é por pronunciar corretamente o nome de Jesus em hebraico. Por que não é de obras? É para que ninguém se glorie. E essas pessoas ficam se gloriando. Nós pronunciamos o nome de Jesus corretamente. Eles gostam de dizer isso, né? O Senhor Yeshua, ou o Senhor
Yehoshua, ou o Senhor Yahul. Uma bobagem isso. Aí eles se julgam melhores do que todas as outras pessoas, né? Milhões de pessoas, bilhões de pessoas que ao longo dos anos tiveram as suas vidas transformadas pela pessoa e obra de Cristo, né? Pessoas que realmente foram instrumentos nas mãos de Deus, usados por Deus principalmente para o avanço do seu evangelho, do seu reino. Então todas essas pessoas que foram pela palavra de Deus alcançados, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não adiantou nada porque elas não pronunciaram corretamente. Agora essas pessoas, que nem judeus são, talvez não sabem falar nem o português direito, e ficar falando isso, que elas são salvas porque pronunciam o nome do Senhor Jesus Cristo corretamente. Isso é besteira isso. Tá? E eu fico pensando nisso. Como é que pode a pessoa chegar a esse tipo de raciocínio? Um raciocínio completamente infundado, sem nenhum fundamento sólido dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é clara. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós. É dom, dádiva, presente de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um outro detalhe. Meu nome, eu sou um exemplo disso. Meu nome é Jesué, J-E-S-U-E. Mas a maioria das pessoas me chamam de Josué. Muitos já me chamaram de Jesus. Interessante isso, Jesus. Alguns por Joel. Alguns Josiel. Teve uma pessoa numa empresa que eu trabalhei que me chamava de Moisés. Cansou de me chamar de Moisés. Em minha família, meus familiares, meus amigos, né, me chamam de Zué. Simplesmente Zué. A minha irmã mais velha, que já partiu para a eternidade, a minha irmã mais velha me chamava de uma maneira muito carinhosa. Ela me chamava de Zuzuca. E todas essas pessoas, inclusive quem me chamava de Moisés na empresa que eu trabalhei, eu nunca deixei de atendê-las. E às vezes, quando havia necessidade, por questão da forma que está escrito no documento, né, eu corrigia. A pessoa ia escrever, né, às vezes uma documentação que tinha que assinar e tal, ela perguntava como é que era o meu nome para ela escrever, aí eu falava, Jesué, J-E, era para ser Josué, mas o E foi colocado no lugar do O. Aí que a pessoa entendia como que escrevia o meu nome. Ou seja, se eu sou ser humano, falho e fraco, atendo às pessoas que pronunciam errado o meu nome, mas atendo porque eu não vou ficar perdendo tempo explicando para a pessoa que meu nome não é aquele. E eu vou atender a pessoa e eu estou sendo necessário ali, ela está me solicitando, né, está me chamando para fazer alguma coisa, para me atender ela em alguma necessidade. Eu vou parar, deixar de atender aquela necessidade que aquela pessoa está tendo, que ela está precisando de mim, que ela está solicitando, vou parar e ficar corrigindo ela? Não. Depois, se tiver uma oportunidade, eu faço isso. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso, que eu estou ali, igual a maioria dos casos aconteceu foi no trabalho, em ambiente de trabalho, eu estou ali para trabalhar. Eu não estou ali para ficar corrigindo as pessoas que pronunciam, que falam o meu nome errado. E eu sou ser humano, sou falho e fraco. Agora Deus, que é o Deus de amor, nós cantamos um hino assim, ao Deus de amor e de imensa bondade, o Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, o Deus que criou todas as línguas,
Porque foi ele que confundiu as linguagens. O Deus onisciente, onipotente, onipresente, que sabe todas as coisas, que sabe o que se passa na mente e no coração de cada ser humano. Você acha que Deus, que oferece a sua salvação por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, naquilo que foi realizado, que foi feito por Ele na cruz do Calvário, você acha que Deus está preocupado com pronúncia de nome? Eles chegam a dizer o seguinte, que o nome, que nome não se traduz. Não, traduz sim. Por exemplo, Nova York, em inglês é New York. Você não vê as pessoas, todo mundo falando que vai ir falando alguma coisa relacionada de ficar dizendo, não é Nova York, é New York. Não. Todo mundo sabe que quando a gente se refere a Nova York, estamos se referindo a uma cidade dos Estados Unidos. A palavra, o nome José, né, em nosso português, em espanhol é José. O J tem um som de R. Aí você vai me dizer que se uma pessoa que veio da Espanha se chamar você de José, que veio da Espanha, se você tem esse nome, você vai ficar corrigindo ele. Não é José, é José. Não, você não vai fazer isso porque você entende que ele veio de uma outra língua, de uma outra terra, de um país estrangeiro, que ele fala de outra forma, e que ele está aprendendo o seu idioma, e ele vai ter os vícios de linguagem, ele vai ter o sotaque dele. Algo que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, o nome Fernando, em japonês, vira Ferunando. Ferunando. E lá no Japão, uma pessoa que chama Fernando, ele vai ouvir os japoneses chamando ele de Ferunando, não de Fernando. E se ele ficar tentando corrigir lá as pessoas a falar o seu nome corretamente, ele não vai conseguir conviver em sociedade no Japão. Então, se nós temos esse jogo de cintura ao lidar com as linguagens, com os estrangeiros e com os diferentes sotaques que existem, Deus, que é amor, que é o Deus de graça, de toda graça, que é o Deus de toda misericórdia, que a palavra de Deus deixa isso bem claro, que Ele é o Deus de toda graça, de toda misericórdia, que Ele é amor. Você acha que Ele vai limitar a sua salvação a isso? A pronunciar corretamente? Você acha que Ele deixará de ouvir a oração de seus filhos por causa disso? Você acha que ele vai deixar de receber a adoração sincera, de corações sinceros de seus filhos que o adoram, que expressam a Ele louvor, adoração, gratidão por aquilo que Ele fez por eles, dando seu unigênito Filho para tomar o lugar deles na cruz do Calvário? Pessoas que dedicam, que entregaram as suas vidas, consagraram as suas vidas a Cristo. Você acha que Deus deixará de receber a adoração dessas pessoas, o serviço dessas pessoas, o louvor dessas pessoas por causa disso? Não é o mesmo Deus que eu conheço. Se o seu Deus ele é dessa forma, o Deus que eu conheço, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus Criador do céu e da terra, não é desse jeito. Sinto muito, mas quem está adorando um Deus errado é você, não sou eu. Porque o Deus único e verdadeiro das Escrituras Sagradas, que deixou revelada a sua vontade para mim e para você nas Escrituras Sagradas, na sua palavra, a Bíblia Sagrada, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus de toda misericórdia. Ele é conhecido por sua graça e por sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Mas em Romanos capítulo 10, vamos lá, que é o texto que eles gostam de usar como cavalo de batalha. Versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí dizem essa expressão, usa essa palavrinha aqui, confessares. Confessares. Aí confundem confessar com pronunciar. São duas coisas diferentes, tá? Confessar é uma coisa, pronunciar é outra coisa. São duas coisas bem distintas. Mas eles gostam de citar esse texto aqui, né? Não, está na Bíblia. Se nós não confessarmos a Jesus, nós não seremos salvos, né? Só que aí eles não falam, Jesus falam o termo hebraico, né? Pelo menos tentam falar, porque eles não pronunciam correto. Eles não são hebraicos, eles não são judeus, perdão. A língua nativa deles não é o hebraico. Você pode pegar uma pessoa, só um exemplo que eu vou citar aqui. Você pode pegar uma pessoa que nasceu aqui no Brasil, que é nativo brasileiro, né, cresceu aqui, aí ele muda para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e vai aprender o inglês. Ele não vai pronunciar, mesmo ele se tornando fluente na língua, mesmo ele se tornando proficiente, né, que são duas coisas distintas. Ser fluente é uma coisa, ser proficiente é outra coisa. Mesmo que ele se torne uma pessoa proficiente na língua inglesa, ele ainda vai ter palavras que ele não vai pronunciá-la corretamente. Pois isso é o que acontece quando um inglês ou um americano ou um japonês ou um espanhol que fala espanhol se muda para o Brasil. A pessoa às vezes fica tanto tempo, mora tanto tempo, ele fala quase parecido, mas ainda assim algumas palavras ele pronuncia de maneira errada. É muito raro, eu creio que é muito raro ter uma pessoa que consiga falar um outro idioma 100% perfeito, sem nenhum vício de linguagem. A palavra confessar no grego é homologeu, né? Homologeu, que significa literalmente dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa. O que quer dizer isso? Confessar é dizer a verdade relacionada à pessoa e obra de Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Quem é o Senhor Jesus Cristo para mim? O que ele representa para você? O que ele representa para mim? Você entende que ele é o Filho de Deus? Você entende que ele tomou a forma humana? Você entende que como um homem ele viveu uma vida perfeita e santa, sem defeito, sem pecado? Você entende que por causa dos seus pecados esses, os seus pecados que merecem o justo juízo de Deus, o justo castigo de Deus, ele foi à cruz, tomar o seu lugar, sofrer o seu castigo, para perdoar os seus pecados, para te dar a vida eterna, para te dar a salvação da sua alma. Você reconhece que você é um pecador, porque Deus na sua palavra diz que você é um pecador. Então você diz a mesma coisa que Deus diz a respeito de você próprio. Você assume que você é um pecador e que você, por causa dos seus pecados, você não merece a vida eterna. E que você só pode ter essa vida eterna, essa salvação, esse perdão dos pecados por meio da graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, manifestado na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Você confiou de todo o coração nisso, arrependendo de seus pecados e entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confessando-o como Senhor, ou seja, declarando, dizendo que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador pessoal, diante de Deus. Não é só diante dos homens, mas é diante de Deus. E aliás, essa confissão ela é feita primeiro diante de Deus.
automaticamente ela será feita depois diante dos homens, mas ela é feita diante de Deus. Pode uma pessoa professar, dizer que está seguindo o Senhor Jesus Cristo, mas ele não ter feito essa decisão diante de Deus, ter confessado o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador diante de Deus. Confessar ali não está se referindo a pronunciar, a falar as coisas com a nossa língua, né? Com as palavras corretamente. Não. Confessar ali é confessar a verdade em relação à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É esse o significado do texto. Não tem nada a ver com pronunciar corretamente. Se você acha, meu amado e precioso ouvinte, que você será salvo, ou que Deus ouve as suas orações, né, ou que você está adorando a Deus de verdade porque você pronuncia Yehoshua, Yeshua, né, Yahul, você acha isso? Permita-me dizer isso. Talvez você vai ficar com raiva de mim, vai se ofender, mas fazer o quê? Se você acha que é porque você pronuncia essas palavras na hora que você faz as suas orações, na hora que você vai ler o texto bíblico, né, e no lugar de você ler Jesus, você lê Yeshua, né, ou Yehoshua, ou Yahul, você está redondamente enganado. Porque não é. Isso não faz de você uma pessoa melhor do que as outras. Isso não faz de você um servo de Deus melhor do que os outros. Antes, pelo contrário. Isso torna você uma pessoa orgulhosa. Isso torna você uma pessoa que confia na sua própria justiça, no lugar de confiar na pessoa e obra redentora do Senhor Jesus Cristo, na justiça realizada do Senhor Jesus Cristo. Que ele sendo justo, pagou através da sua morte, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Pagou o preço da sua redenção para justificar você do seu pecado. Mas no lugar de você aceitar os fatos relacionados à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, você acredita nessa mentira que disseram para você. Você precisa pronunciar corretamente, em hebraico, o nome dele. Não é isso. Isso não salva, nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Muitas pessoas que pronunciaram corretamente em hebraico o nome do Senhor Jesus Cristo, foi elas que crucificaram ele. Foi elas que condenaram ele à cruz do Calvário. Mesmo pronunciando o nome dele corretamente. O que indica claramente que isso não resolve nada. Se você não arrepender de seus pecados e não receber o Cristo, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E não tem nada a ver. Jesus é a forma latina para o termo Ieso grego, que é a adaptação que os apóstolos fizeram para o nome Yeshua. Então, é o mesmo Senhor Jesus. É o mesmo Senhor Jesus. É o mesmo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para com essa falácia. Para de achar que você é melhor do que os outros, porque você não é melhor do que ninguém. Aliás, todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o único meio de uma pessoa ser salva é através da fé. Por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Arrependendo de seus pecados, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Você já fez isso? Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal? A sua fé está alicerçada, está baseada nele e na obra que ele realizou na cruz do Calvário? Se não, você precisa fazer isso o mais breve possível. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Tchau, tchau.